Fala galera, ligado aqui no canal do VSR, chegando para mais um vídeo. O tema do vídeo agora, primeira convocação de Carlo Ancelotti como técnico da seleção brasileira. E vou te dizer, gostei demais da lista e gostei demais também da postura do Carlo Ancelotti. Vamos falar sobre isso. Antes, deixa o like, se inscreve no canal, tudo isso aqui embaixo. Aqui embaixo também, no primeiro comentário fixado do vídeo, tem o link para você baixar o app do Flash Score. App que você tem todas as estatísticas, informações, resultados, classificação da seleção brasileira e de outros clubes e jogadores, tudo isso de graça no seu celular. Só vir no primeiro comentário, clicar no link que está nesse primeiro comentário fixado, vai te levar para baixar o app e você baixa e faz o download totalmente de graça. Você não paga nada nem para baixar, nem para usar. Estou gravando esse vídeo aqui na sala de embarque aqui do Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos. Estou indo para Munique fazer a cobertura da Champions League, mas tinha que parar, tinha que dar uma pausa aqui para falar sobre seleção brasileira. Carlo Ancelotti foi apresentado na tarde desta segunda-feira lá na CBF, na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio de Janeiro, e além de ser apresentado, já fez a sua primeira convocação da seleção brasileira. Antes da gente falar da convocação, queria falar um pouco sobre a postura do Carlo Ancelotti. Gostei demais da postura do Ancelotti, falando ali um espanhol misturado com italiano, misturado com alguma coisa de português, de um portunhol. Gostei muito da postura do Carlo Ancelotti, reconhecendo e tratando a seleção brasileira como um grande feito na carreira dele, e não poderia ser diferente, né? E tratando a seleção brasileira como a maior seleção do mundo, a seleção mais vitoriosa, e gostei muito do que ele trouxe de noção do que ele veio fazer aqui, né? Dizendo o tamanho do desafio, que é acompanhado pelo tamanho ele usa muito a palavra ilusão, né? Que seria algo do tipo que a gente pensa aqui como sonho, dizendo que está muito motivado, dizendo que se sentiu muito honrado em comandar a seleção brasileira, não poderia ser diferente. Gostei muito do que ele falou sobre de ter mais de uma forma de jogar. Ele até trouxe uma visão diferente quando ele disse que, na visão dele, quando um time tem uma forma muito, muito característica de jogo, que ele não gosta muito, porque ele entende que isso deixa o time muito previsível. Então ele disse que vai buscar mais de uma forma de jogar, e também foi muito espirituoso também. Ele até falou que os italianos não costumam ser tão felizes e tão alegres como os brasileiros, mas que ele é um cara muito feliz, ele é um cara muito alegre. Então, e aí em determinado momento, até quando perguntaram para ele se a seleção ia jogar como o Real Madrid, ele foi muito espirituoso, né? Porque ele falou, não, como o Real Madrid desta temporada, não. Mas como o Real Madrid da temporada passada, sim. Espero que o Brasil jogue como o Real Madrid jogou na temporada passada, uma temporada passada muito vitoriosa, né? O Real ganhou, entre outros títulos, ganhou também Campeonato Espanhol e Champions League. Então, gostei muito, falou muito bem sobre o Vinícius Júnior, falou um ponto que eu bato na tecla aqui, quem me acompanha aqui no canal, que o Vinícius Júnior quer tanto dar certo com a seleção brasileira, que o Vinícius Júnior quer tanto fazer a coisa funcionar com a camisa da seleção brasileira, que isso acaba gerando um problema para ele, né? Acho que ele quis dizer que o Vinícius Júnior é tão ansioso para jogar bem com a camisa da seleção, que isso acaba gerando mais erro do que acerto. Gostei demais da postura, gostei demais de como o Carlo Ancelotti veio, e acho que tô bem otimista, né? Tô bem esperançoso. Falei aqui ao longo desse 1 ano e meio, 2 anos, que o Brasil está perseguindo, está quase assediando o Carlo Ancelotti para ele ser técnico, que via e vejo o Ancelotti como o melhor nome à disposição, o melhor nome possível para comandar a seleção brasileira, por tudo que eu falei, pela capacidade de se adaptar, de jogar de mais de uma forma, pela capacidade de desenvolver jogador, pela capacidade de se dar bem com brasileiros ao longo da carreira. Então, por isso, gostei demais e estou esperançoso. E sobre a lista, vamos lá, gostei muito da lista da seleção, mesclando jogadores que estão muito bem no momento
com jogadores que têm uma bagagem e que podem dar um lastro, podem dar um estofo para essa seleção brasileira. E gostei muito também das novidades ou dos retornos. Então vamos lá. O Flash Score preparou essa arte aqui bonitona com os convocados. Sempre lembrando, você baixa o Flash Score totalmente de graça no primeiro link, no link que está no primeiro comentário fixado, e a convocação é essa daqui. Goleiros Alisson, Bento e Hugo Souza, defensores, e aí juntando laterais e zagueiros, Alexandro, lateral do Flamengo, Alexandro, zagueiro do Lille, Danilo, hoje zagueiro do Flamengo, Beraldo, zagueiro do PSG, Léo Ortiz, zagueiro do Flamengo, Marquinhos, zagueiro do PSG, Wanderson, lateral do Mônaco, e Wesley, lateral do Flamengo, além do Carlos Augusto, lateral / ala da Inter de Milão. Meio-campistas, Andrei, aquele revelado pelo Vasco, que está jogando e fez uma excelente temporada no Estrasburgo, Andréas Pereira do Fulham voltando, Bruno Guimarães do Newcastle, Casimiro do Manchester United voltando, Ederson da Atalanta, olho no Ederson. Acho que o Ancelotti deixou muito claro que ele gosta muito do Ederson, e Gerson do Flamengo. Atacantes, Antony, revelado pelo São Paulo, muito bem no Ajax, mal no United e muito bem no Betis. Estevão do Palmeiras, Gabriel Martinelli do Arsenal, Matheus Cunha do Wolverhampton, que já acertou com o Manchester United, Rafinha do Barcelona, Richarlison do Tottenham e Vinícius Júnior. Vamos lá, o que eu achei da lista? Gostei muito da lista, principalmente pela volta de alguns jogadores que têm jogado muito bem, como é o caso do Alexandro, como é o caso do Casimiro, como é o caso do Antony. Acho que eles estão jogando muito bem. O Richarlison, eu gosto do Richarlison voltando, porque acho que o Richarlison teve ali aquele pós-Copa muito complicado, inclusive mentalmente, mas acho que ele hoje, você pega um Endrick, ainda não está pronto e ainda está machucado. Você pega o Pedro, claramente sem ritmo. O Pedro não poderia ser convocado. O Pedro está tendo dificuldade para jogar com o time do Flamengo, então, para acompanhar o ritmo. Então, acho que o Richarlison poderia ter o João Pedro. Não sei se o Ancelotti vê o João Pedro como 9. Acho que o Ancelotti talvez veja o João Pedro jogando numa linha, e aí acho que ele preferiu o Matheus Cunha, ou preferiu jogando ali o Rafinha, vendo uma linha mais de trás. Então eu gostei da volta do Richarlison. Gostei da não convocação do Neymar, falei sobre isso nos programas da TNT Esportes, falei sobre isso aqui no canal também. Acho que seria um absurdo o Neymar voltar agora, tendo jogado 1 hora no máximo desde o retorno, depois de, nos últimos 2 meses, tendo jogado, não ter completado um jogo inteiro nos últimos 2 meses. Então, acho que não era momento para o Neymar, e o Ancelotti disse que ligou hoje para o Neymar para explicar isso, que ele está voltando e que ele conta com o Neymar e que ele pensa no Neymar e tem que pensar mesmo, mas não neste momento. E aí tem 2 nomes aqui que eu questiono um pouco, né? O Danilo, hoje reserva do Flamengo como zagueiro, e questiono também o Bento. Acho que o Bento não faz um grande campeonato saudita, mas já que não tinha o Ederson, foi mantido o Bento, que era quem vinha sendo chamado. Mas não sei se nesse momento, eu nesse momento não chamaria o Bento. O Bento não faz um bom campeonato saudita. Quem acompanha o campeonato saudita trouxe essa informação de que ele não está bem, mas acabou prevalecendo. Tem aí um potencial grande do Bento, né? Mas nesse momento eu não chamaria. O Hugo Souza, acho que reconhecendo o que ele vem fazendo desde o meio do ano passado, excelente nível, apareceu ali. O Ederson está machucado, para ele chamar teria que chamar um outro goleiro, abrir o leque aí, talvez um Léo Jardim do Vasco, pensando aí, poderia ser, trazer o Everton mais como uma bola de segurança, mas também uma idade mais avançada. Então acabou que gostei da chegada do Hugo Souza, não gostei do Bento, mas entendo a convocação do Bento. O Danilo, acho que a única explicação é clima, acho que a única convocação é grupo.
é neste começo o Ancelotti voltar com um líder do elenco. E acho que está muito claro que o Danilo é um líder do elenco. Acho que é a única explicação. O Danilo não foi convocado como lateral, tem 2 laterais direitos na lista, o Wesley e o Wanderson. Então o Danilo não vem como lateral. O Danilo hoje é um dos melhores zagueiros do futebol brasileiro, um dos melhores zagueiros brasileiros para ser convocado? Não concordo, não acho que seja isso. Então não entendi, a menos que a gente chegue à conclusão que o Danilo está sendo chamado 100% por causa do clima, 100% por causa do líder que ele é para o grupo, e para neste começo do Ancelotti ele ser uma espécie de um representante, de um líder do grupo, para ser chamado. Acho que é a única explicação. No mais, olhando aqui, gostei da vinda do Andrei, é um volante que tem jogado muito bem, inclusive feito um papel muito à frente de trabalhar mais numa segunda linha, fazendo esse arrasto, rompendo linhas, infiltrando, tem feito muito bem, muitos gols do Andrei. O Ederson, acho que é um jogador que o Ancelotti vai pensar muito no Ederson para fazer um papel parecido com o papel do Valverde, tá? Não estou querendo comparar de jogadores, acho que o Valverde faz até mais coisas, mas acho que o Ederson pode fazer esse papel. A volta do Casemiro era premente para uma posição que o Brasil não conseguiu ninguém se firmar ali, aquele cara do meio campo, aquele cara de controlar o jogo, aquele cara de ocupar espaço. Então gostei muito desse meio campo, um meio campo claramente com mais controle, um meio campo claramente com maior capacidade de controlar os jogos. Antony jogando muito bem no Betis, mudou a temporada do Betis nessa meia temporada que o Antony tá, então muito bem reconhecido. Matheus Cunha, excelente temporada também, e aí tem que ver o que o Ancelotti pensa, se é botar o Matheus Cunha disputando vaga com o Richarlison na frente, ou se é botar o Matheus Cunha jogando como meia. E aí, acho que no mais aqui nenhum... tem o Alexandre do Lille, né? Um zagueiro sobrando no campeonato francês, fez uma excelente Champions. Acho que é um zagueiro que já caberia num time maior que o Lille. Talvez essa convocação da seleção ratifique isso. Então, no geral, acho que eu gostei, uma convocação 8,5, inclusive com a ausência do Neymar. Acho que o Neymar não deveria ser convocado neste momento. Tem uma questão aí para mim, que é a convocação do Danilo. A menos que você... Eu não sei, acho que ninguém vai admitir isso, nem o próprio Ancelotti, nem a comissão técnica, mas a não ser que você diga que você está trazendo o Danilo pela capacidade dele de liderar e fazer esse meio campo nesse começo de trabalho. Futebolisticamente, não entendo o Danilo ser convocado. No mais, a gente viu claramente aqui uma seleção brasileira bem convocada para mim, com uma capacidade maior de controle na frente, com muita agilidade e muito dinamismo, muita troca de posição, muita capacidade de acelerar na frente, e a gente claramente vendo um Ancelotti que começa esse trabalho fazendo uma boa convocação, convocando muito bem para mim essa seleção brasileira. Pensando em time titular, pensando com a cabeça do Ancelotti, eu acho que se a gente observar aqui, eu acho que a gente vai ver um Brasil jogando com Alisson no gol, Wanderson e Alexandro nas laterais, Marquinhos e Beraldo na zaga, imagino que seja isso, com a cabeça do Ancelotti, tá? Casemiro, Bruno Guimarães, e aí ver talvez o Matheus Cunha fazendo esse meio. Pode ser também o Ederson, um dos dois, ou Matheus Cunha ou Ederson. Acho que Rafinha pela direita, Vinícius Júnior pela esquerda e Richarlison como atacante. Acho que seria esse o time que o Ancelotti vai escalar. Acho que, pensando com a cabeça do Ancelotti, essa deve ser a escalação que o Ancelotti deve colocar em campo. E você, o que você pensa? O que você acha? Gostou da convocação? Gostou da postura do Ancelotti? Gostou do que o Ancelotti falou?
Diz aqui embaixo nos comentários, e aqui embaixo também no primeiro comentário fixado você baixa o app do Flash Score para você ter todas as estatísticas, inclusive da seleção brasileira, de graça no seu celular. Você não paga nada nem para baixar, nem para usar. Beleza? No mais, like, se inscreve no canal, tudo isso aqui embaixo, sininho das notificações. A qualquer momento a gente volta. Uma gravação express aqui do aeroporto, enquanto eu espero o meu avião para ir para Munique. Decisão da Champions League, muito vídeo de lá aqui no canal. Obrigado demais pela audiência, um abraço, tchau.